Olá, povo de Deus, povo abençoado, que a graça do Senhor seja com todos. Pastor Sérgio Raimundo da Silva, trazendo aqui mais uma reflexão bíblica para aqueles que são interessados em aprender mais, em colher detalhes da palavra de Deus. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui relatada no Evangelho que escreveu São Lucas. São Lucas, capítulo de número 13, tá bom? Nós vamos falar aqui sobre a mulher curada no dia do sábado. E eu vou ler apenas o versículo de número 16. Ao se expressar, depois de ter efetuado uma cura, uma libertação, o Senhor Jesus vai dizer aos seus inimigos, aos seus adversários religiosos, porque o religioso ele tem oratória, o religioso ele tem púlpito, religiosidade, ele tem intelectualidade, o religioso ele tem a oratória da hermenêutica, interpreta texto, contexto, tem exegese, sabe muito bem aplicar, tem a arte da homilética, sabe com facilidade criar muitos sermões. E essas três áreas aí, exegese, homilética, hermenêutica, nos dias de hoje não tem curado a ninguém. Não tem uma visão ampla, significativa do que é a essência do Evangelho genuíno. Então, queridos, nós temos aqui o versículo 16 que vai dizer: não convinha soltar desta prisão, olha só, no dia de sábado, porque o dia de sábado era o dia em que, pelo decreto-lei, era descanso. Eles transformaram em penitência. Eles divinizaram o sábado de uma forma que eles passaram não só a idolatrar, a ter uma consciência errônea do sábado. O sábado, Shabat, foi colocado como o sétimo dia. Eles teriam que trabalhar 6 dias da semana, no sétimo, o Shabat, descanso. Depois desse descanso, começar suas atividades normais. Mas eles criterizaram, eles divinizaram, eles colocaram o sábado no pedestal da idolatria, por sua religiosidade, falta de espiritualidade em conhecer a fala de Deus. Então, no dia do sábado, eles não aceitavam curas, eles não aceitavam de forma nenhuma. Só que o Senhor Jesus vai dizer: soltar da prisão no sábado esta filha de Abraão porque tinha promessa. E o Senhor diz: ao qual há 18 anos Satanás tinha presa. Veja que essa mulher é filha de Abraão. Essa mulher é filha de Abraão, ou seja, esta mulher ela está dentro de uma promessa que Deus fez a Abraão: bendita será a tua posteridade. Todas as nações serão benditas em ti. Mas nós vemos aqui, amados, uma curiosidade. Satanás, ele entrou na coluna da mulher. Satanás, ele entrou na vida, na saúde, ele foi na coluna, justamente na coluna, tá? Ele entra na coluna, onde tem suas 24 costelas, 33 vértebras, ele entra ali e ele faz a mulher andar envergada, completamente envergada, olhando só para baixo, sem o direito de olhar para cima, sem o direito de olhar para as pessoas, de cravar o olhar nas pessoas. Agora, nós sabemos que para que o diabo ele tenha acesso, para que Satanás ele tenha algum privilégio em cima das pessoas, alguma porta, alguma brecha foi dada. Alguma brecha. Essa mulher abriu um portal para ele. E ele entrou, porque onde não há brecha, onde não há facilidade para ele não tem como penetrar. E ele entrou aqui, e ele foi na coluna dela, 18 anos, trazendo para os dias de hoje, um ano tem 12 meses,
8.640 horas em 360 dias, 8.720 horas em 365 dias, significa o quê? Que ele aprisionou essa mulher por mais ou menos aí, nós vamos ver aqui, 155.520 horas. 155.520 horas. São 18 anos. Tem 3 períodos aí a ser considerado nesse 18 anos. 6 mais 6, 12 mais 6, 18. Indica 3 períodos. Nós temos o período, veja bem, nós temos o período da consciência, onde a igreja foi encurvada. Porque Deus sempre teve no coração levantar sua igreja, tendo por primeiro membro Adão. Depois nós temos o segundo período, período lei. O povo de Israel continua encurvado. E nós temos aí o terceiro período, período gentílico, onde os gentios estão encurvados, ou seja, 3 períodos em que nós percebemos que a humanidade não consegue olhar para Deus, não consegue invocar o nome do Senhor, não consegue. Então nós temos a lei, tá? Nós temos a consciência e nós temos aí o período gentílico, onde o Senhor prometeu libertar também os gentios, o povo pagão, um povo que andava à deriva. Diante dessa consequência, nós temos aqui o mundo espiritual, uma luta travada. E essa mulher, ela representa isso, esses 3 períodos, 6, 12 e 18. Tanto que na Kabbalah, né, não estou aqui para pregar a Kabbalah, o número 18 representa Rai, vivo, ser vivo. Essa mulher anda encurvada. O inimigo entrou ali. Agora veja a forma dessa mulher dormir, a forma dessa mulher ao assentar-se. Mas depois do período pós-exílio, depois que o povo saiu do cativeiro, pós-cativeiro, o povo começou então a formar o quê? Sinagogas, igrejas em Israel. Vários locais para cultuar a Deus. E em cada sinagoga eles colocavam um Nasser, um príncipe, um homem que trazia a lei no coração, um homem que trazia o cordão pendurado tizit com 613 mandamentos. Esta liderança, então, estava ali, nas sinagogas. Esses locais da sinagoga, onde buscavam a Deus, precisavam ter 10 rabinos ou 10 judeus para abrir culto. Poderia ter 200 mulheres, 100 mulheres, 500 mulheres. Mulher, naquela época, era um objeto que não era reconhecido. Mulher não tinha privilégio nenhum. Então, mulher não tinha autoridade. Então, 10 judeus. Se tivesse 9 judeus, não havia culto na sinagoga. Tinha que ter o número 10. Esses 10 homens abriam o culto. Então, a sinagoga ali passava a encher. Mas o que me chama a atenção é que havia várias sinagogas. E em uma das sinagogas, no dia do sábado, Jesus não poderia estar em todas as sinagogas. Jesus não poderia ensinar em todas as sinagogas. Jesus, ele tinha que entrar em uma apenas. Se tivesse 10 sinagogas, Jesus Cristo, o Senhor, só poderia entrar em uma sinagoga. Ele só poderia estar em uma sinagoga. E então ele entra nesta sinagoga em um dia de sábado e ele está no centro. Por quê? Porque eles faziam um círculo de 10 judeus. Então eles faziam uma roda e no meio o Nasser, o príncipe, pegava o livro da lei, abria e lia, e ali ele ia narrar, ele ia pregar, ele ia ministrar o livro sagrado. E nesta sinagoga, quem está presidindo é o Senhor Jesus. Quem está ministrando a palavra é o Senhor Jesus. Quem está ali é o Filho de Deus, o Ben Elohim, Ben, Filho, Elohim, Deus. Ele está ali. E é nesta sinagoga que esta senhora, que esta mulher, ela vai cultuar. Está envergada, mas ela não perde a essência de cultuar. Ela não perde o devocional da cultura judaica de glorificar a Deus, adorar a Deus. Está envergada, mas não tem tempo ruim para ela. Ela vai cultuar. Ela não põe obstáculos, ela não se esconde atrás de uma deficiência, ela está encurvada. Ela mesmo não sabe, alguma coisa ela fez, alguma coisa aconteceu com aquela mulher para que o diabo entrasse na sua coluna e ali fizesse ela envergar-se.
Então, para os judeus, uma pessoa assim era totalmente excluída, era uma pessoa ignorada, era uma pessoa que os judeus não prestavam atenção, não lhe dava a paz do Senhor. É como os dias de hoje, essa mulher poderia entrar na sinagoga, ela não conseguia fixar o olhar no porteiro, ela não seria recepcionada, e essa mulher ela vai ficar lá no fundo, ela vai ficar no cantinho, ela vai ficar de canto, mas o importante para ela é cultuar, o importante para ela é adorar, o importante para ela é ir na sinagoga, e ela vai na sinagoga onde está a presença da palavra, ela vai na sinagoga onde está a presença do Filho de Deus, ela vai na sinagoga onde está a graça, onde está aquele que tem o poder de libertar, aquele que tem o poder de tocar e curar, porque não é em todas as sinagogas nos dias de hoje que o Senhor Jesus está presente, não é em todo o culto que ele se faz presente, não é em todo o culto, tem oração hermenêutica, tem festividade, tem grandes pregadores, mas ele não está, ele não participa. Olha que interessante, mas ele é onisciente, ele é onipotente, onipresente, mas onde ele não é o centro, onde não ele é o líder, onde ele não é o manuseio da palavra, onde ele não é o verbo honrado, ele não está. O culto pode rolar, festividade pode rolar, é muita oratória, é muita hermenêutica, é muita aplicação, é muito doutorado, e esses homens não conseguem ver, eles não conseguem enxergar o que a palavra está enxergando. O Senhor Jesus está ministrando e ele olha para a mulher que não está ali, e ele chama ela para o meio, ele chama ela e ele vai dizer, você está livre desta enfermidade, ele vai tocar nela. E o espírito de enfermidade, veja, na cultura de hoje, a medicina vai dizer que isso é loucura. Muitos vão dizer que isso não existe. Não quer dizer que essa mulher tinha um espírito que montou na coluna e ficou cavalgando nela durante 18 é o que o texto diz, e o original também diz, que era um espírito de enfermidade. Então, esta enfermidade se tratava de uma enfermidade no mundo espiritual. E essa mulher, por ser filha de Abraão, por ser dedicada à lei, por ser uma mulher que cultuava a lei, ela deu alguma brecha, e nessa brecha o inimigo entrou e aprisionou ela, como tantos outros foram aprisionados também nessa época. Mas o que a ciência e a medicina não entende, sempre vão ignorar. Mas o Senhor Jesus enxergou aquilo que os líderes religiosos, aquilo que os príncipes estavam ali não conseguiram enxergar. O Senhor viu um demônio alojado na coluna dela, montado na coluna dela, e o Senhor sabia que o inimigo entrou ali, porque uma brecha foi dada. Mas o bom é que o Senhor está no culto, ele estava no culto, e a mulher estava no culto certo, porque o culto certo é você estar no lugar certo, onde o Senhor Jesus é cultuado, adorado, reverenciado, onde ele é o centro, a lógica do culto e não o homem. Não grandes nomes, não grandes cantores, não aqueles que hoje querem ser levitas, que nem levita existe mais nos dias de hoje. O que nós temos em nós são dons do Senhor Espírito Santo derramado em nossas vidas. Não existe mais esse negócio, eu sou levita. Não, levita era quem era da raiz do terceiro filho de Jacó, que é quem Jacó. E o significado levita é atar, unir e atrair. São os três significados de um levita. E aquele povo que hoje diz, eu sou levita, não, os levitas e outra, a consagração de um levita, a forma da escolha de um levita, não é como nos dias de hoje, um levita com calça rasgada de jeans, cabelo lá nas nuvens, a barba caindo no chão, moças de leg e todo com piercing no umbigo. Não, irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Senhor Jesus Cristo, isso aí não é a essência do evangelho, isso é banalismo. Isso daí é ridículo. Ah, mas o Senhor, eu sou conservador. Eu sou conservador do que diz o texto sagrado da santidade. Aqui é do chá, tá? A santidade do evangelho. Para o corpo, para a alma e para o espírito. Uma tricotomia completa. Onde o meu espírito adora, onde a minha alma, o meu sentimento adora, e o meu corpo também glorifica a Deus com decência, com vestimentas decentes, com postura decente, com apresentação decente de um corpo santo que é altar do Espírito Santo do Senhor. Então, os levitas de hoje, me perdoe, quem quiser me questionar aí, descer a lenha, não poupe sua língua, fique à vontade. Sede santo porque o Senhor vosso Deus é santo.
Essa mulher está no culto certo, a palavra está sendo ministrada pela verdade. O Senhor Jesus enxerga essa mulher e liberta essa mulher de um espírito de enfermidade. Existem enfermidades, que essas enfermidades são enfermidades espirituais. A injeção não cura, o soro não cura. Tomar soro na veia, tomar remédios, não vai curar. Não vai curar, pode passar por cirurgia, não vai. Agora, aquela que é a enfermidade a qual nós estamos sujeitos pela fraqueza da nossa matéria, podemos ter enfermidades na carne, são enfermidades que fazem parte da física humana, é uma coisa. A medicina luta por essa, é engenharia de curar, de fazer a cirurgia, de dar injeção, de passar remédio, antibiótico, anti-inflamatório e etc e tal. Agora, essa mulher sofria de uma doença espiritual, ela foi aprisionada, ela foi acorrentada. Então, nos cultos de libertações, seria interessante que os obreiros, que os irmãos pudessem estar atentos a esse filtro, a essa situação. Que essa mulher, ela estava ali numa situação espiritual, ela estava refém, o inimigo aprisionou ela, e o Senhor Jesus tocou nela e libertou ela, e disse, você está liberta desse mal. O Senhor expulsou, tirou aquele demônio, o Senhor arrancou aquele demônio da coluna dela. E creiam, pasmem, existem hoje pessoas cantando, pregando, existem pessoas que quando chegam dentro de casa estão perturbadas, insônicas, não dormem, pessoas estressadas, pessoas que quebram tudo, pessoas em raiva, pessoas que tomam a ceia, daqui a pouco está dando murro, pancada na mulher, pessoas com a boca cheia de palavrão, ou seja, o inimigo entrou na boca de algumas pessoas, entrou na mente de algumas pessoas, a depressividade, hipertensão, pessoas que sofrem de fobia, pessoas que estão em uma área, meus queridos, que é difícil você olhar, não, mas ali não é crente, ali não é cristão, porque o inimigo entrou, aprisionou, ele tem o poder de entrar, olha, ele entrou na saúde de Jó, ele entrou na saúde de Jó, pela permissão de Deus, e ele lançou uma enfermidade em Jó. Veja que aqui esse espírito de enfermidade ele grudou na coluna da mulher. E tem pessoas sofrendo com dores de cabeça, que não é coisa normal. Pessoas que estão sofrendo de problemas psíquicos, e não é normal. Pessoas que estão cantando, que estão pregando, mas tem um cacuete espiritual, tem uma coisa espiritual, tem alguma coisa que não bate, tem uma fraqueza que essa pessoa, ela está ali, ela não se liberta daquele pecado. Pessoas que estão pregando, mas elas estão em áreas de viciosidade ainda, e o inimigo grudou, é refém do Satanás. A pessoa cultua, a pessoa vai, a pessoa está ali, mas os obreiros da casa, e algumas pessoas não enxergam, mas a palavra enxerga, ela penetra a divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas. Foi o que aconteceu com essa mulher. Aos Hebreus 4:12, a palavra penetra, Jesus penetrou, Jesus buscou a ficha da mulher, Jesus trouxe a ficha da mulher, e Jesus ali viu, o raio-x da palavra entrou. Esse é o culto de libertação, onde não precisa tanto, precisa enxergar, precisa ver. São castas que são expulsas em nome do Senhor Jesus através de um padrão de santidade, um padrão de oração, jejum, onde a pessoa esteja ali conectada com o céu, separada para o céu. Não é como o dia de hoje, meu querido, que as pessoas estão conectadas com o YouTube, conectadas com o TikTok, conectadas com o Instagram, conectadas com os cartazes, preocupadas com a mídia, com divulgação, pessoas que estão fazendo campanha, e nessas campanhas sequer essas pessoas oram, jejuam, nem nada, quer que aconteça. Não é isso. Esse não é o evangelho. O evangelho sacro, glorioso, verdadeiro e profundo é esse onde se puxa a ficha por meio da palavra e vai fazer aquela oração que vai cavar onde está o Satanás escondido. Vai fazer a oração onde vai cavar onde o diabo se escondeu. Se ele está na coluna, se ele está no pulmão, se ele está no cérebro, se ele está nos olhos, se ele está na boca, se ele está nos ossos, se ele está nos nervos, se ele está no sangue, se ele está na pressão, onde? No ouvido, na garganta.
É isso que a palavra está revelando. Então, é necessário descer em oração, é necessário buscar a Deus de uma forma diferenciada, sair desse modismo. O diabo tem se sentido à vontade nos cultos, não há mais manifestação, não há mais libertação, ele não urra mais, ele assiste culto e se deixar ele até prega. Porque o que mais está pregando, nós vemos aí Pombagira pregando, Zé Pilintra pregando, homens do engano, maçons do dinheiro, avarentos, mercenários, homens que estão fazendo eventos enormes por causa de dinheiro, contratando os figuras, os estrelinhas da oratória, da teologia, para poder ganhar dinheiro, lotar aí os bolsos. E isso daí não é evangelho. O evangelho verdadeiro é esse, onde a palavra entra para rachar Satanás na emenda, para expulsar o cão, onde quer que ele estiver, em nome de Jesus, amém? Eu espero que esta mensagem, ela venha abrir a sua mente e o seu coração, para você entender, eu preciso enxergar além, eu preciso sair desse mundinho, esse mundinho religioso, eu preciso sair desse sisteminha encarcerado, esse sisteminha de leis, de ditaduras humanas, e cair dentro da glória do evangelho, onde Cristo Jesus, nosso Senhor, é o centro, é o Todo-Poderoso. Que Deus em Cristo vos abençoe.